Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar sobre o tipo de pessoa que nós não devemos ser, ou o tipo de pessoas que nós podemos ser, né? Porque nós devemos nos esforçar para sermos pessoas melhores a cada dia, melhores para nós mesmos e melhores para os outros, tá certo? Olha só, ontem eu dei aula, como a maioria de vocês já devem saber, eu sou professora. E na sala de aula, na aula de artes, eu perguntei aos alunos quem tivesse algum tipo de dom e quisesse expressar, seja na pintura, seja tocando violão, tocando algum instrumento, cantando, porque fazia parte do tema da aula, né, no livro, a questão de dança, música, teatro, etc. E aí eu falei para eles que eles poderiam levar os instrumentos que eles tivessem, que eles soubessem tocar, se alguém quisesse e soubesse cantar, que poderia se apresentar na aula antes de a gente entrar, né, nas atividades ali escritas, etc e tal. E aí duas alunas dessa turma cantam. Na turma da manhã, uma tocou violão, enfim, essa turma da tarde, duas alunas da sala cantam. E elas realmente têm o dom do canto. E tinha um aluno que ele queria cantar, ele gosta de cantar, mas ele ainda não tem o dom, digamos assim, o dom aprimorado, sabe? Ele tem até uma voz suave quando canta, mas ele não sabe realmente cantar comparado às outras duas meninas, que realmente elas sabem cantar. E claro, se elas tiverem aulas de canto, elas podem melhorar muito mais, mas é perceptível que elas já têm ali o dom enraizado nela, sabe? Nas veias, porque realmente elas sabem cantar divinamente bem. E o outro aluno, ele não sabe cantar tanto assim. Ele tem uma voz até bonitinha, mas ele é super desafinado. Enfim, né? Comparado às outras meninas, ele não sabe cantar. E ele insistiu pra cantar na aula. Pro, posso cantar? Pro, por favor, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Eu falei, tá certo, você vai cantar. E ele pediu pra colocar no celular, no karaokê, no meu, né? Porque não é permitido usar celular na sala de aula. Mas ele botei ali, e como era aula, nesse caso, eu cedi o celular, porque era algo para aula de educação artística, que no contexto eu poderia usar o celular. Então eu botei no karaokê, ele escolheu a música e ele começou a cantar. Só que ele desafinava tanto no início, principalmente no início, e os colegas começaram a rir. E eu olhava assim para eles com um olhar de repreensão, para eles pararem com aquilo e tal, e alguns pararam. Mas não ficavam segurando, outros ficavam segurando o riso. E eu olhava para esse aluno, ele continuava cantando, ele não tava nem aí. Ele cantava, ele fechava os olhos, ele fazia expressão com o corpo, com a música. Não lembro qual foi a música que ele cantou agora, mas era uma música romântica. Acho que era do Joelho Ralado. Como é aquela música que diz assim? É que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido, alguma coisa assim. E ele cantava, e ele sentia a música, e ele estava amando estar ali cantando, e os colegas rindo, mesmo que os colegas estivessem rindo, ele estava sentindo a música, ele estava sentindo a canção, ele estava se expressando. Bem, no final da aula, quando ele terminou, os alunos, alguns aplaudiram, alguns eu percebi que enquanto ele cantava, alguns alunos não riam, estavam repreendendo os colegas que estavam rindo. Olhavam assim, sabe, com uma fisionomia de não acredito que vocês estão fazendo isso. Enfim, e esses que estavam repreendendo os outros, bateram palmas sinceras. E aí, no final dessa aula, depois que esse aluno sentou, eu conversei com a turma o seguinte: olha, talvez o colega que cantou não tenha o dom tão aprimorado como as outras duas, que realmente sabem cantar. Mas isso não significa que ele não possa aprender. Se isso for uma vontade dele, um desejo dele de aprender, ele pode ter aula de cantos, ele pode pedir a Deus que ajude ele a cantar, que aprimore nele esses dons, porque nós temos dons e talentos escondidos em nós,
que nós podemos aprimorar, que nós podemos lapidar. Então eu falei assim, olha, se ele quiser aprender a cantar, melhorar o canto, ele pode fazer isso. Basta ele querer, ele se esforçar bastante para ele alcançar o nível que ele ainda precisa para aprender a ter afinação, etc e tal. E eu conversei com os alunos sobre, olha gente, não seja esse tipo de pessoa que, ao invés de incentivar os sonhos do outro, coloca para baixo, age com desdém, com ironia, porque a maioria dos alunos que bateram palmas depois que ele terminou foi na ironia, foi no deboche, começaram a gritar como ele fosse o maior cantor do Brasil, sabe? Mas com aquele ar de deboche. Então eu conversei com eles o seguinte, olha, não seja esse tipo de pessoa que coloca o outro para baixo, né? Se vocês, os outros, os demais, se vocês, por algum motivo, eu tenho certeza que todos vocês têm dons, eu tenho certeza que todos vocês gostam de fazer alguma coisa, ou gostaria de fazer alguma coisa, de se apresentar, mas não tem coragem por conta justamente do medo da rejeição, do medo da crítica, medo do deboche, medo de ser julgados. Eu tenho certeza disso. Enquanto eu falava, eles ficavam todos calados. E aí, pensativos, não é? Então, eu falei assim, olha, não seja esse tipo de pessoa. Se vocês não quiserem vir aqui à frente, se expressar, já que é uma aula de educação artística e vocês têm total liberdade de expressar o que vocês pensam, o que vocês sentem através do canto, da música, do desenho, da dança, do que vocês quiserem apresentar aqui, é um espaço para isso. Se vocês, por algum motivo, não querem vir aqui à frente e se expressar, ok. Mas não coloque aquele que veio, que teve coragem de vir aqui à frente, se expressar o que sente, independente do que os outros iam pensar. Não coloquem as pessoas para baixo. Não sejam esse tipo de pessoa, porque mesmo o colega não tendo, talvez, a afinação para o canto ou o dom perfeito para o canto, ele teve a coragem de vir aqui na frente e cantar, e ele sentiu uma música, ele se permitiu se expressar da forma que ele queria e não tava nem aí para as críticas, para as risadas de vocês. Então, ele tem o meu total respeito, porque ele teve muita, muita, muita coragem. E aí, nesse momento, eu falei para eles o seguinte, olha, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu, Alessandra, eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar, eu gosto da dança. E muitas vezes eu falava para eles isso, que muitas vezes eu me gravava dançando algumas músicas e postava nas redes sociais. Só que logo depois eu apagava. Por que eu apagava? Porque a dança estava feia? Não, a dança não estava feia. Porque era uma dança que talvez fugia dos meus princípios. Talvez, né, eu deixei de dançar alguns tipos de músicas que para mim não convinha dançar. Enfim, mas não é essa questão do que convém, do que não convém. Eu gosto de dançar. E eu postava várias vezes eu dançando músicas coreografadas, tudo bonitinho. E muitas vezes eu ia lá depois e apagava. Por que eu apagava? Porque eu tinha medo da crítica. Porque eu não sabia se saberia lidar com os comentários negativos que poderiam vir, da crítica, do deboche. Tudo que eles, meus alunos, fizeram com um colega, eu tinha medo que fizesse comigo, eu ia lá e apagava. E eu contei isso pra eles. Então, assim, falei assim, olha, então eu admirei muito, parabéns, fulano, por sua coragem de ter vindo aqui, de ter se expressado como você é, sem se importar com a opinião do outro, sem se importar com a crítica do outro, com o deboche do outro. Isso é muito difícil de se encontrar pessoas que tenham coragem de ser o que são, de se expressar como elas são, como elas se sentem, sem medo do julgamento. Isso é muito raro. Então, parabenizei ele na frente dos colegas e falei, gente, não seja esse tipo de pessoa. A palavra de Deus, falei também, olha, a palavra de Deus nos diz que a gente vai comer do fruto da nossa própria boca. Então, cuidado com o que a gente fala, porque a palavra, ela tem um poder de levantar, mas ela também tem um poder de destruir o outro, literalmente destruir o outro. Recentemente, uma moça, que eu não me recordo agora o nome, eu vou pesquisar e vou colocar a foto dela aqui em algum canto. Ela sofria com obesidade, com sobrepeso, e ela chegou até participar de um reality para poder perder peso. E ela conseguiu perder, se não me engano, 12 quilos.
Mas ela sofreu ataques nas redes sociais dizendo que ela se esforçou pouco, que ela emagreceu pouco. Começou a dizer coisas maldosas sobre o esforço dela. Só ela sabia a dor que era passar, né, por essa fase, por estar obesa, muito além do peso, de não ter uma vida saudável, de não ter uma qualidade de vida. Só ela sabia a dor que ela passava e só ela sabia do esforço que ela estava fazendo, porque ela estava se esforçando para emagrecer, para ter uma vida mais saudável. E as pessoas criticaram ela na internet, dizendo que ela não perdeu, que ela perdeu pouco peso, enfim, sabe tal. O que aconteceu? Ela ficou depressiva e recentemente ela faleceu. Então eu peguei esse exemplo e dei aos meus alunos e falei, gente, não seja esse tipo de pessoa que destrói o outro. Seja o tipo de pessoa que levanta o outro, que anima o outro, que pergunta, olha, você tá precisando de ajuda? Olha, você ainda não tá tão bom nisso aqui, mas você pode melhorar. Vamos tentar? Olha, você tá triste, em que eu posso te ajudar para você se sentir melhor? Então, eu falei assim, gente, cuidado com as palavras, porque a gente nunca sabe como é que o outro está, como é que o outro vai receber aquilo. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seus traumas, tem suas dores. E o que a gente fala pode machucar muito o outro, pode gerar no outro, talvez pra gente que foi só um comentário, foi só um comentário bobo. Aí ela que é fraca demais, ou a pessoa que é fraca demais, mas pra pessoa foi, sabe? Foi muita coisa. Pra gente foi nada, mas pro outro foi muito. Então a gente não sabe como é que o outro vai receber aquilo que a gente tá dizendo. Então aquilo que a gente diz, os comentários que a gente faz sobre a pessoa, sobre o corpo do outro, sobre a vida do outro, sobre a família do outro, pode machucar essas pessoas, pode causar danos irreversíveis. Então eu falei, não seja esse tipo de pessoa, gente, que destrói os sonhos dos outros. Não seja esse tipo de pessoa que coloca o outro para baixo, mas seja aquela pessoa que levanta, que anima, que acolhe, que incentiva o outro a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se você não quer fazer isso por você, ok, mas não seja aquela pessoa que coloca pedra no caminho do outro. E aí alguns, e eles ficaram me escutando atentamente. E alguns faziam o gesto com a cabeça de que estavam concordando com aquilo que eu estava dizendo. No final da aula, alguns muito obrigada por essas palavras que a senhora disse. Às vezes, o que o outro disse pode gerar gatilhos em nós que eles nem imaginam. E aí eu aproveitei para falar com eles, né, sobre o tema do suicídio, que infelizmente eu falei, olha, muitos jovens, principalmente os jovens, por sofrer bullying na escola, acabam, infelizmente, né, desistindo da vida. Muito, muito por não aguentar tantos comentários negativos, muito por não aguentar tanta crítica, muitos por receber só coisas negativas, por ouvir coisas negativas. Então, e eu falei para eles assim, olha, por mais que você faça muitas coisas positivas, às vezes a gente acerta 99% das vezes, mas se você errar 1%, se você deslizar ali naquele 1%, a maioria das pessoas vão lembrar desse 1% negativo e não dos 99% do que você fez de positivo. Então, eu conversava com eles que a gente tem que aprender de alguma forma a se blindar claro, dos pensamentos negativos, mas a se blindar principalmente dos comentários negativos. Porque a internet, infelizmente, é um ambiente tóxico, que tem pessoas boas, mas tem pessoas também ruins. Tem pessoas que têm comentários maldosos, tem pessoas que estão ali justamente para criticar o outro, para fazer mal ao outro. Então eu falei para eles, não sejam esse tipo de pessoas. E aí eu contei uma história que é muito conhecida, que é a história das rãs que caíram em um buraco e elas estavam tentando sair do buraco e tinha outras rãs, ou foi sapos, alguma coisa assim, do lado de fora, falando, olha, desista, não adianta, é muito fundo, vocês não vão conseguir sair daí, só vão se cansar, e etc e tal. E algumas dessas rãs que estavam dentro do buraco realmente desistiram de sair do buraco e, se eu não me engano, acabaram morrendo. Só que tinha uma que insistia, uma rãzinha que insistia, ela continuava pulando, pulando, e ela ouvindo não, ela olhava e via os outros sapos lá em cima, ela continuava pulando, e os que estavam de fora continuavam, olha, desiste, você não vai conseguir, etc e tal. Acabou que no final da história essa rãzinha conseguiu sair do buraco.
E as pessoas perguntavam, olha, como foi que ela conseguiu sair se as outras pessoas estavam desanimando ela? Como foi que ela continuou insistindo, sendo que os outros desistiram? Porque ela continuou insistindo, mesmo dizendo que mesmo as pessoas não, mesmo os outros sapinhos dizendo, desiste, não adianta. Porque essa rã que conseguiu sair do buraco era surda. Né? Então, a moral da história, ela não ouviu os comentários negativos para desistir. Ela persistiu. Muito pelo contrário, ela acreditava que aquelas outras rãs estavam incentivando ela a sair do buraco, sendo que não, mas ela era surda. Então, nós muitas vezes temos que ser igual essa rãzinha. Fingir que nós não estamos escutando os comentários negativos. Aprender a se blindar dos comentários negativos, dos comentários que não acrescentam. Então, se você também, se você não pode ajudar de uma certa forma, a gente também não atrapalha. Se você, por algum motivo, como falei com meus alunos, não quer fazer algo, não desanima aquele que quer fazer, que está tentando fazer. Não seja esse tipo de pessoa, não sejamos esse tipo de pessoa, porque tudo que eu falo para vocês aqui, eu estou falando também para mim primeiro. Os primeiros ouvidos a escutar o que estou dizendo são os meus. Então, que não sejamos esse tipo de pessoas que desanima o outro, que julga o outro, que aponta os erros do outro, que coloca o outro para baixo. Muitas pessoas realmente estão sendo prejudicadas no seu emocional, no seu psicológico e a desistir da sua própria vida por conta de comentários maldosos, tá? A gente nunca sabe como é que o outro está. Vamos ter realmente mais empatia, mais carinho, mais amor para com o outro. Como o Senhor fala, né? Amai-vos uns aos outros. Vamos nos respeitar, vamos verdadeiramente nos amar. Vamos respeitar o espaço do outro, o corpo do outro. Lembrar que nós todos somos templo do Espírito Santo, que todos nós merecemos respeito, que todos nós merecemos ter uma vida digna, que todos nós merecemos e podemos correr atrás dos nossos sonhos, ainda que encontremos dificuldades, mas que não sejamos nós a colocar essa dificuldade no caminho do outro. Que não sejamos nós pedra de tropeço na vida e no caminho do outro. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa partilha, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário. Desejo que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor nos faça descobrir os nossos talentos, desenvolver os nossos talentos e colocar os nossos talentos a serviço do outro. Que a palavra do Senhor fala lá na parábola dos talentos que nós não devemos esconder os nossos talentos, que nossos talentos não devem ser enterrados, mas devem vir à tona, devem vir à luz, que os nossos talentos é para honrar e glorificar o Senhor e para ajudar o outro, para estar a serviço do outro. Tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.